Irmãos, eu tenho ministrado aqui para vocês sobre o mundo espiritual e tenho ensinado vocês a entenderem como fluir em Deus, amém? Nós somos chamados por Deus e quando nós nascemos de novo, algo que estava morto em nós se tornou recriado. E o que é, você lembra? O nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, ou seja, quem nasceu do pai e mãe é terreno. Mas quando você nasce do Espírito, você nasceu de novo para Deus. Só que as pessoas às vezes não entendem que a partir do momento em que Deus criou o homem agora possui dois corpos. Grava isso. Eu tenho dois corpos. O meu corpo físico me liga a este mundo, mas o meu corpo espiritual me conecta ao mundo espiritual. Então você tem um espírito que a Bíblia chama de homem interior. O homem interior, que é o nosso espírito, a Bíblia diz que ele se renova. Paulo dizia, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova todos os dias na presença de Deus. Então eu e você temos um corpo espiritual. E esse homem interior que nós temos, que é o nosso espírito, ele também tem olhos, ele também tem boca, ele tem ouvidos, ele tem mãos, ele tem um coração, ele tem uma mente, ele tem sentidos espirituais. Então, quando você vê Deus usando pessoas com palavras proféticas, palavra de conhecimento, orando e as pessoas ficando libertas, curadas, transformadas, por quê? Porque nós estamos usando o nosso homem interior. E esse homem interior, eu não vou explicar aqui, você vai ter que ouvir as pregações anteriores, tá? Mas esse homem interior é a imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, nós precisamos fortalecer o nosso homem interior. Quando eu olho para você, alguns aqui estão em forma, saudáveis. Outros aqui estão fora de forma. Ou estão magros demais, ou na maior parte das vezes nós estamos acima do nosso peso. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, o nosso corpo físico, ele está se deteriorando. Ele está envelhecendo. Então, quando você não cuida do seu corpo físico, ele tende a ficar doente. Ele tende a ficar fraco. Por isso que nós precisamos nos alimentar bem, fazer exercícios, descansar, para cuidar dessa máquina, desse corpo que nos liga a este mundo. Não se engane, se você perder esse corpo, você morre. Porque Deus não vai te dar outro corpo para essa vida aqui agora. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo. Só que a gente gasta muito tempo cuidando da parte material. Mas nós somos cristãos, nascidos de novo. E nós não cuidamos do nosso homem interior, que também precisa ser forte, precisa estar saudável, precisa estar fortalecido. Eu e você precisamos fortalecer o nosso homem interior. Vou repetir. Eu e você precisamos fortalecer o nosso homem interior. Por quê, pastor? Porque quando você fortalece o seu homem interior, que é o seu espírito, você vai ter visões de Deus. Você vai ter visão espiritual. Porque esse olho aqui, físico, só faz com que você veja o pastor Anderson. Mas se você tiver olhos espirituais, você vai ver que tem fogo aqui em cima. Alguns aqui já conseguiram ver, porque você tem olhos espirituais. Eu sei que tem porque eu estou vendo. E eu estou sentindo também. Só que por quê? Porque eu estou exercitando o meu espírito. Porque quando você não exercita o seu espírito, você fica fraco. Quando você está fortalecido, você tem visões de Deus. Diga para o irmão do seu lado, você precisa ter visões de Deus. Amém? Você lembra do servo do profeta, que quando estavam cercados por inimigos, o profeta disse, olha, não se assuste, porque em maior número são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E o servo do profeta não entendeu.
porque ele só estava vendo um exército cercando o profeta para que ele fosse preso e morto. Mas o profeta estava em paz, por quê? Porque ele estava vendo o que o seu servo não estava vendo. E aí ele orou para o seu servo e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. E quando o Senhor abriu os olhos do profeta, do servo do profeta, ele viu que tinha carruagens de fogo, cavaleiros do Senhor, anjos e um exército maior número do que aqueles que estavam na terra. E ele disse: meu Deus, meu Pai, carros do Senhor e seus cavaleiros. Por que ele viu? Porque o profeta orou para Deus abrir os olhos espirituais. Você precisa ter olhos espirituais. Se você não tiver olhos espirituais, você vive uma vida amedrontada. Você vive sem sensibilidade espiritual. Entende? Então, quando você tem um espírito forte, você vai ter visão. Quando você tiver um espírito forte, você vai ter sensibilidade espiritual. Quando você tiver o espírito forte, você vai ter resistência contra as tentações. Quando você tem o espírito forte, você percebe os ataques do inimigo antes mesmo dele chegar. Quem já teve essas percepções? Quantas vezes Deus não chama a gente para orar e você não sabe nem porquê, mas você tem uma sensação que vem batalha espiritual. Não é assim? O nosso espírito está forte, então a gente consegue sentir e perceber sensibilidade espiritual. Quando você tem o espírito forte, você fluirá nos dons. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: Deus quer você fluindo nos dons. Amém? Quando você tiver espírito forte, você vai fluir nos dons espirituais. Você vai ter autoridade espiritual. Pior coisa que tem é quando um crente tenta expulsar demônio e o demônio é que expulsa ele. De tão fraco que ele está. Ele está lá tentando botar o diabo para correr, mas é o diabo que põe ele para correr. Por quê? Porque ele está com o espírito fraco. Imagine que o seu espírito, ele fosse assim um homem bem musculoso, bem poderoso. Só que não é só força, não é uma força física, é espiritual. E aí o seu espírito, ele está reluzente, ele está refletindo a glória de Cristo, o brilho de Deus, de tanta comunhão que você está com Deus. Você pode ter certeza, o diabo vai querer distância de você. O diabo vai querer distância. De longe ele já vê. Ele vê uma bola de fogo vindo lá na rua. Aí o diabo fala: ixi, deixa eu até sair daqui, vou até atravessar para o outro lado. Porque vem um crente ali cheio do Espírito Santo. Vem um crente ali tomado pela glória de Deus. O espírito dele está fumegando. Ele está refletindo a glória do Cristo vivo. O diabo vai querer distância. Então você tem autoridade. Diga para o irmão do seu lado: Deus quer te dar autoridade. Amém? O crente que tem o seu espírito forte, fortalecido, ele vence o mundo, ele vence o pecado e ele vence o diabo. Esses são os nossos 3 maiores inimigos: o mundo, o pecado e o diabo. São os nossos 3 maiores adversários. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Olha só o que diz a Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Abra sua Bíblia, Efésios 6, 10. Qual é a ordem do Senhor aqui? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como que eu venço o diabo? Quando eu me revisto do Senhor e da força do seu poder. Eu preciso estar revestido do poder de Deus. Você precisa ser fortalecido no Senhor. Levanta a sua mão direita e diga assim: eu vou me fortalecer em Deus. Vou me revestir do Senhor e da força do seu poder, em nome de Jesus. Amém? Porque, irmão, sabe o que nós temos mais visto hoje? Um monte de cristãos sendo atacado pelo diabo.
Um monte de cristão tendo a sua vida arruinada pelo diabo. Pastor, nada que eu faço dá certo. Tem demônio aí. Porque a Bíblia diz, tudo que fizer prosperará. Se tudo que ele faz dá errado, é porque tem demônio. Aí você vê o cara tá todo domingo na igreja. É porque ele está fraco espiritualmente, simples assim. Então o que eu tenho mais visto são pessoas sendo atacadas pelo diabo. Por quê, pastor? Estão fracos espiritualmente. Pergunta para o irmão do seu lado, você está fraco, irmão? Sim ou não? Isso me dá um medo quando eu ouço todo mundo falando sim, sim, sim. Eu falo, meu Deus. Estou pregando para quem todo domingo? Tem dia que eu estou aqui cuspindo fogo aqui desse púlpito, irmãos. Tem dia que eu vou te falar, eu falo, não, mais um pouquinho eu vou ser arrebatado. E eu estou todo domingo ensinando você a vencer o diabo. E você ainda tem coragem de dizer que você está fraco. O nome do teu Deus é Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso mora dentro do nosso espírito. Como que eu posso ser um crente fraco? Mas é o que tem acontecido, irmãos. Nós nos sentimos fracos, sem forças, desanimados. E aí nós nos tornamos presas fáceis. É fácil para o diabo derrubar um crente fraco. Muitas pessoas, meus irmãos, são atacadas pelo diabo. O que eu chamo de retaliação. Ou batalha espiritual. E as pessoas ficam debaixo de uma opressão. E de um ataque. E de uma pressão maligna. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8. Olha o que diz o texto. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda em derredor como um leão, rugindo a quem possa tragar. Então nós precisamos tomar cuidado, porque se você não for vigilante, o diabo vai roubar você. Pastor, como que eu posso saber se o diabo está me atacando? Como que eu posso saber se eu estou debaixo de um ataque maligno ou não? Será que tem como saber? Como saber se eu estou debaixo de uma batalha espiritual e eu estou distraído lá, flutuando, achando que não? Eu vou te dar alguns indícios aqui. Primeiro, desânimos constantes. Volte e meia você está desanimado. Ora você está bem, ora você está mal. Ora você está querendo Deus, ora você não sabe nem o que vai ser da sua vida. E esse desânimo fica constantemente visitando você. Isso aí é um sinal de um ataque maligno na sua vida. Esse desânimo também pode ser chamado de fraqueza. Existem demônios, irmãos, que eles sugam a energia do ambiente. Você sabia disso? Você sabia que os demônios eram anjos? E esses anjos, eles tiveram poder dado por Deus. Então tem anjos que têm poder e autoridade para realizar coisas específicas. Tem demônios que têm o poder de parar ventos, de causar tempestades. Tem demônios que têm o poder de deixar a pessoa doente. Lembra que Jesus expulsou o demônio da coluna de uma mulher e a mulher se endireitou? Lembra que o demônio deixava o jovem mudo? Expulsado o demônio, o jovem voltou a falar. Então tem demônios que têm poder de causar doenças. Tem demônios que têm poder de destruir casamento. Tem demônios que têm poder espiritual para causar depressão, tristeza, ansiedade. Muito jovem aqui é atacado com esse demônio aí, ó. Já falei aqui para muitos deles. É demônio, é demônio. Não fique brincando, fique dando brecha. Fique mexendo com pornografia, ficando com os menininhos aí, não fica aprontando, não. Fica lá no TikTok, vendo aquelas músicas melancólicas, né? Tem jovem que começa a ouvir as músicas do TikTok, começa a chorar. Aí fica lá chorando. Aí fica o dia inteiro triste, não quer sair da cama.
Aí depois vem na igreja e pede o pastor orar. O que vai acontecer? Demônio vai cair. Você invocou o demônio, ele veio. Não invoque demônios. Invoque a presença do Senhor. Invoque o Espírito Santo. Amém? Tentações. Pessoas que vivem toda hora, todo momento, sendo tentado pelas mesmas coisas. Quem que é o tentador? É o diabo. Você está todo momento sendo tentado, é porque o diabo está te atacando. Ele está trazendo uma cobiça, uma concupiscência em você. E aí você fica com desejo de fazer coisas pecaminosas, coisas ilícitas, coisas erradas. Tem demônios, irmãos, para destruir casamento, que ele coloca lá aquela mulher no seu caminho, para você ficar hipnotizado por ela. Aí você acha que é físico, é demônio. O que mais? Medo. Medo de tudo. Medo de morrer, síndrome do pânico. Medo de ficar sozinho, medo do escuro. Ai, eu tenho medo do escuro, pastor. Por que você tem medo do escuro? Ai, sei lá, vai que tem uma coisa lá. Você está com medo de demônio? O demônio é que tem que ter medo de você. O Senhor nos assentou acima de todo principado e potestade, juntamente com Cristo Jesus. O maior dos demônios está debaixo dos nossos pés. Porque nós fazemos parte de um reino que não tem fim. E este reino tem um reino trono. Ele tem todo o poder. Quem tem medo de nós é o diabo. Mas se você estiver debaixo de um ataque, você começa a ficar com medo. O que mais? Dor de cabeça constante. Pessoas estão debaixo de opressão, de ataque maligno, ficam com dor de cabeça. Uma dor de cabeça que não passa. Você toma remédio, não passa. Você acha que é cansaço, você vai dormir. Uma outra coisa, lembra que eu falei que tem demônios que sugam a energia? A pessoa fica muito cansada. Cansado o dia inteiro. Vai dormir, levanta, dormiu 8 horas, levanta no outro dia cansado. Fraco, fraqueza física, opressão maligna. Irritação. Pessoas estão debaixo de opressão maligna, elas ficam irritadas, impacientes, nervosas. Irmãos, várias vezes eu estive já fazendo discipulado com pessoas, e a pessoa começou a ficar com raiva de mim. Várias vezes eu estive orando por pessoas. Uma vez no encontro, quando nós expulsamos o demônio de uma pessoa, a pessoa me disse: pastor, eu olhava para você, eu tinha vontade de te matar. Eu tinha um ódio de você, só que eu não consegui encostar em você. E aí quando você orou, saiu aquele ódio de dentro de mim. Ataque maligno. Pessoas debaixo de ataque maligno, elas ficam irritadas, nervosas, impacientes. Amém? Deus vai quebrar isso da sua vida em nome de Jesus. Pessoas que estão fracas espiritualmente vão ser atacadas por essas coisas. Vão ter desorientação. Sabe quando a pessoa fica sem orientação, ela não sabe o que fazer? Ela começa a ficar desesperada. Ela fica desnorteada, desorientada. Às vezes a saída está na frente dela, mas ela não consegue tomar decisão. Ela fica indecisa. Ataque maligno te coloca confuso, confusão na mente. O Senhor vai quebrar isso da sua vida em nome de Jesus. Pessoas que estão debaixo de opressão maligna, elas se tornam pessoas carnais. Irmãos, o que eu mais vejo aqui na igreja é crente carnal. Crente carnal, ele anda pelo que ele sente, ele anda pelos sentimentos. O crente carnal, ele anda por vista. O crente carnal, ele anda pelas emoções. Ei, eu não gostei do que o irmão falou, não vou mais na igreja. O irmão não me cumprimentou, não vou mais na Fire. Carnal. Quando é que nós vamos crescer? Quando é que nós vamos tornar crente até o tutano? Quem está entendendo, irmãos? Tem alguém aqui comigo? Então a grande questão é, se eu estou fraco, eu vou ser atacado por essas coisas constantemente. Se eu estiver fraco, eu não vou conseguir resistir
aos ataques do diabo. É tão bom, irmão, quando você está revestido de poder. Às vezes eu estou andando assim na rua, dirigindo no carro, eu sinto no mundo espiritual os ataques do diabo. Mas é claro que há sobre a minha vida um chamado, né? Existe um dom espiritual. Você sabe que o pastor, ele é alguém consagrado para isso. E é por isso que eu sinto mais ataque que todos vocês. Eu sinto mais... Vocês oram por mim, irmãos? Ora pela minha vida, viu? Eu vou te dar uma notícia aqui que talvez você nunca imaginou. Você sabia que todos os demônios que oprimem você fazem guerra comigo? Todos vocês aí, ó, todas as opressões de vocês fazem guerra contra mim. Você sabia? Porque eu sou autoridade aqui. Então esse demônio fica tentando resistir. Às vezes estou lá no carro, coloco o som e começo. E estou lá embriagado. Aí eu sinto no mundo espiritual aquela resistência tentando vir. Aí eu só viro de ladinho assim e falo, sai daqui em nome de Jesus. Aí o bicho já de longe já retrocede. Ai de mim também se eu não orasse, se eu não buscasse. Então acredite, você está debaixo do meu guarda-chuva aqui. As resistências malignas que tentam agir na sua vida, tentam fazer guerra contra o seu pastor. Mas olha o que diz. Eu vou ensinar para você agora 5 formas de você ficar com o espírito forte. Para que você não seja mais atacado pelo diabo, amém? Ah, pastor, o diabo não vai me atacar? Vai, mas ele não vai ter êxito. Ele não vai conseguir a estratégia que ele queria. Eu vou te ensinar 5 formas de você se fortalecer espiritualmente. Para que o seu homem interior, o seu espírito, seja um espírito forte na força que vem de Deus. No poder que vem do Senhor. Amém? E o primeiro qual é? Qual você acha que é? Orar. Oração. Oração é a coisa que o crente mais fala e é a coisa que ele menos faz. Eu não vou perguntar aqui não, mas eu garanto para você que a média dos cristãos não oram nem 10 minutos por dia. Nem 10 minutos por dia. E não tem jeito. Se eu quero estar forte, eu preciso orar. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo. Como? No Espírito. Homem interior. Orando quantas vezes? Em todo tempo. Diga para o irmão do seu lado, todo momento. Ore a todo momento. Ore, irmão. Ore. Ore a todo momento. O diabo vai tentar te parar. Mas se você é uma pessoa que está constantemente em oração, ele não vai conseguir te parar em nome de Jesus. O diabo vai tentar te desanimar. Ele vai tentar tirar as suas forças. Mas se você orar, ele não vai ter êxito em nome de Jesus. Fortaleça-se orando. Fortaleça-se orando em todo tempo. Quem não ora não tem força espiritual. Quem não ora não consegue vencer o diabo vai vencer você. Por isso não adianta você ficar pedindo para todo mundo orar por você. Você precisa orar também. Você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Pastor, mas é que eu não tenho vontade de orar. Eu vou te ensinar uma receita que você nunca mais vai ser derrotado na oração, amém? Sabe qual que é? Ore até você sentir vontade de orar. Pegou o segredo? Não, você não pegou o segredo. Só ouviu um amém? Você pegou o segredo? Ore até você sentir vontade de orar.
Isso quer dizer que eu não espero a vontade vir. É o contrário. Eu oro até sentir a vontade de orar. E eu te digo que enquanto você não sentir vontade de orar, você nem começou a orar ainda. Você está orando sem vontade nenhuma, certinho. Mas você está só começando. Você está ligando os motores. Você está aquecendo as turbinas espirituais. Mas quando você estiver orando e vier aquela vontade gostosa de orar, é porque agora você começou a orar no Espírito. Amém, irmãos? Então não pare de orar até o ânimo vir. Às vezes você está orando por alguma coisa, ore até você sentir a vontade, até que aquilo aconteça, até você ficar animado, fortalecido. Você acha que todas as vezes que eu oro, às vezes eu passo 2, 3, 4 horas aqui orando na igreja, às vezes 5 horas, e eu fico aqui orando, e às vezes, minha cabeça fica assim, está dando a hora do almoço, hein? O que você vai comer hoje? Vai ser sanduíche ou vai ser aquele bife acebolado? Aí eu falo, o que isso tem a ver com oração? É claro que é a nossa carne. É claro que é o diabo tentando me roubar. Então o que eu faço? Eu paro de orar? Não, eu continuo. Porque agora que está ficando bom. E aí começa a vir os pensamentos totalmente longe. Nada a ver. E aí o que você acha que eu faço? Paro? Não, aí que eu continuo mesmo. Às vezes eu oro 1 hora em línguas aqui. 1 hora em línguas. Parece aqueles carros velhos, enguiçados, sabe? Não pega. E eu coloco louvor, e eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus do céu. Me ajuda, Senhor. E aí eu vou lá, pego uma água e tomo, porque a garganta vai secando, né? Você fica orando. E aí você volta e tal. Daqui a pouco, irmãos, o céu desce aqui. Esse lugar fica mais cheio do que quando está de gente aqui hoje. Fica apertado esse lugar da glória de Deus. Ore até você sentir vontade. Ore até a glória de Deus vir. Nós precisamos orar. Você precisa parar de falar de oração. Você precisa orar. Reúna com a sua fire, vamos para o monte. Vamos alugar aqui um ônibus, irmão. Vamos todo mundo para o monte. Patrícia está me falando outro dia, né, Paty? Pensou, pastor, a gente com toda a igreja, levar o violão, encher um ônibus. Imagina todos nós lá no monte. Irmãos, a tampa da chaleira vai voar, irmãos. Passar a madrugada orando. Porque a gente fala muito, mas faz pouco. Precisamos orar. Tem poder na oração, irmãos. Amém? Segunda coisa, precisamos jejuar. Outra coisa que a gente fala muito, mas a gente faz pouco. Nós precisamos jejuar. Quem aqui já fez pelo menos um jejum na sua vida cristã? Levanta a mão. Olha aí, ó, tem cristão que nunca nem jejuou aqui. Eu vou dizer para você uma coisa. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Tem lutas que você volta e meia enxerga na sua vida e elas não vão embora porque você não jejua. Tem demônios que são insistentes. Tem ações espirituais que são teimosas. Você precisa jejuar. E quando você jejuar, muitas resistências de anos na sua vida vão bater em retirada. Precisamos jejuar mais. Uma pessoa que não jejua, ela tem que de uma vez por todas esquecer essa questão de cura e de libertação. Uma pessoa que tem um ministério de libertação e de cura, ministério para expulsar demônios, curar enfermos, mas não jejua, esquece. Você vai se dar mal. Por quê? Porque você vai tentar fazer na força do seu braço. Nós só podemos fazer na força do poder de Deus. Por isso nós precisamos jejuar. Certa vez os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E Jesus os confrontou pela incredulidade deles. E disse, essa casta só sai com jejum e oração. Se o próprio Jesus disse isso, por que você acha que você vai ter vitória sem jejuar?
É ego da nossa parte. É uma independência da nossa parte. Quem está entendendo? Se você não orar e não jejuar, você vai ser manipulado pelo diabo. O diabo vai manipular suas emoções. O diabo vai manipular os seus sentimentos. Tem muito crente aqui, ó, no nosso meio, que o diabo deita e rola com a sua cabeça. Estou vendo aqui, ó. O diabo deita e rola. Um dia você está pensando uma coisa, no outro dia você está pensando outra. Você fica girando em círculos. E você acha que é Deus na sua vida, é o diabo. O diabo brinca com você, ele ciranda você. Só tem um jeito de você vencer alguns demônios, é jejuando. Então deixa eu te pedir uma coisa, olha para o irmão do seu lado e diga assim para ele: você precisa jejuar mais. Amém? Se você tiver pouco tempo de oração e de jejum, você vai ter que gastar muito tempo lidando com os seus problemas. Quem está me ouvindo? Se você gastar pouco tempo na oração e no jejum, você vai ter que gastar muito tempo tentando resolver os seus problemas. Mas se você orar e jejuar muito, você vai ter que gastar pouquinho tempo com os seus problemas. Sabe por quê? Porque você vai dar uma voz de comando e vai falar: bata em retirada Satanás da minha família, e ele vai obedecer. Porque ele vai ver que tem um homem e uma mulher que tem autoridade e que tem um espírito forte. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Terceiro lugar, se eu quero ter um espírito forte, eu preciso ser um adorador. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: você precisa ser um adorador, irmão. Adorador não é cantor, não. Adorador verdadeiro. Porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Por que Deus procura os verdadeiros? Porque existem os falsos. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Por que nós precisamos adorar, pastor? Para ficarmos fortes espiritualmente. Porque a adoração te transporta para a dimensão espiritual. Você se torna um com quem você adora. Você se torna um com aquele que você adora. Por isso que a idolatria é pecado. Porque a idolatria te faz parecido com o seu ídolo. Muitos jovens aqui têm como ídolos pessoas no TikTok. E aí você começa a pensar igual, falar igual, colocar a mesma roupa, o mesmo tênis, a mesma calça, se maquiar do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito, se comportar da mesma maneira. Por quê? Porque aquele ali é o seu ídolo. Você se parece com quem você adora. Nós somos adoradores do Deus vivo. E quando nós adoramos ao Senhor, nós nos parecemos com Ele. Você se torna semelhante àquele a quem você adora. Deus coloca o coração dele em nós. Ele revela o coração dele na gente. Irmãos, muitos cristãos oram, jejuam, mas não adoram. Quantos cristãos não derramam uma lágrima? Quantos cristãos não têm tempo de adoração com o Senhor? Quantos cristãos não dedicam no seu momento de devocional a maior parte do tempo adorando ao Senhor? Adorar é engrandecer, é reconhecer. Adorar é se curvar, é se dobrar, é se prostrar. E aí você fala de adoração. Aí você vem cantar aqui na igreja e começa a cantar os louvores. Aí fala: eu estou adorando a Deus. Está nada. Porque a adoração é muito profunda. A adoração é muito íntima. A adoração faz você reconhecer quem Deus é. A adoração te torna amigo de Deus. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: a adoração vai te fazer amigo de Deus, irmão. Você pega o exemplo de Moisés. Moisés levantava cedinho, colocava a barraca dele no ombro. 4, 5 da manhã. E Moisés saía de dentro da tenda dele, ia andando no meio do acampamento. Ia indo. E toda a tribo de Israel ia para as portas das suas tendas olhar Moisés.
porque eles ficavam admirados. Sabe o que acontecia? Moisés montava a tenda dele lá longe, distante do acampamento. E quando Moisés entrava dentro da tenda para ficar em comunhão com Deus, sabe o que acontecia? A nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda. E Deus ficava lá dentro com Moisés conversando, como conversava com um amigo. A adoração te levará a se parecer com o teu Deus. A adoração te fará ser amigo de Deus. Jesus disse para os apóstolos: já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigos. Vocês são os meus amigos. Que coisa mais gostosa do que você ser chamado amigo de Deus? Você vai ver a história de Abraão. Abraão era amigo de Deus. Deus dizia: como que eu poderei ocultar alguma coisa de Abraão? Abraão é meu amigo. Deus vai contar os segredos do coração dele para você. Não tem como você não ter um espírito forte se você não for um adorador. Quando a gente adora a Deus, a gente se torna forte, irmãos. Posso ouvir um aleluia aí? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Adore ao Senhor, porque isso tornará o seu espírito mais forte. Penúltimo lugar, quando você adora a Deus, aliás, quando você quer fortalecer o seu espírito, você precisa meditar na palavra de Deus. Abra em Mateus 12:43. Você precisa meditar na palavra de Deus. Por que que eu estou trazendo isso para você? Porque eu meditei na palavra. Eu sei que se você fizer essas coisas, você vai ficar forte espiritualmente. Essa coisa de dor de cabeça, opressão, medo, sabe? Nervosismo, confusão mental, pecado, tentação, isso aí vai bater por retirada da sua vida. Mas se você fizer essas coisas, medite na palavra de Deus. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai andar por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração. Jesus estava explicando um segredo espiritual. Quando o demônio sai de uma pessoa, ele sai e procura voltar. Em algum momento ele procura voltar. Por isso que você, uma vez liberto, você precisa tomar cuidado com as práticas antigas. Porque aquele demônio que saiu, ele vai tentar voltar. Ele vai tentar checar para ver se você realmente está posicionado. Mas, se você estiver vazio, o que ele faz? Ele volta e volta com outros demônios. Por quê? Porque ele não quer ser expulso de novo. Então ele traz reforço, para ele tentar se manter ali. E a pessoa que antes liberta, volta a ficar endemoniada e fica pior. Por quê? Porque brincou, porque estava vazia. Diga comigo: casa vazia é habitação de demônio. Alô, estão me ouvindo? Amém, irmãos? Preste atenção. Se você não se encher da palavra, porque Deus e a sua palavra são um só. Quem se enche da palavra fica cheio de Deus. E quem está cheio de Deus fica forte. O diabo não pode vencer um homem e uma mulher que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Você vai se tornar alguém fortalecido. O diabo não vai encontrar mais lugar na sua vida em nome de Jesus. Jesus mesmo disse: as minhas palavras são espírito e vida. Quem ouve as minhas palavras e pratica é como uma pessoa prudente que edificou sua casa na rocha. Não vai naufragar, não vai desmoronar. Quem ouve a palavra e pratica vai ser forte. Jesus é o nosso fundamento, amém, irmãos? Mas não é um conjunto de regras que nem muitas igrejas estão tentando ensinar por aí. Isso pode, isso não pode. Isso é, isso não é. Não. O evangelho nunca teve a ver com isso. O que Deus está falando de se encher da palavra é de você meditar
meditar na palavra. E a meditação não é essa meditação que você vê aí nas religiões orientais. Sabe aquela coisa do aí fica lá. Aí toca o sininho. Tim. Aí põe um incensozinho. Está amarrado, irmãos. Tem nada a ver com isso. Meditar significa compreender aquilo que Deus quer e você praticar a palavra de Deus por direção de Deus. É como se o Espírito Santo vivificasse aquilo dentro de nós. Ele vai trazer os pensamentos de Deus para a sua mente. Ele vai trazer os sentimentos de Deus para o teu coração. E o Espírito Santo vai te ensinar o que fazer e como fazer. Porque a Bíblia fala sobre perdão. Mas muitas vezes nós estamos cheios de mágoa. Irmãos, o que tem de crente rancoroso não está no mapa. Se Deus pudesse olhar no seu coração, será que Ele encontraria alguém aprisionado aí? Tem um homem, tem uma mulher? Ou tem alguém aí dentro? Preso? Eu não consigo perdoar fulano. Eu não consigo perdoar ciclano. Sabe por quê? Porque você está meditando na carne. Medite no Espírito. Medite no Espírito. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Eu preciso ser como o meu mestre. O meu mestre, enquanto estava sendo pregado numa cruz, ele não gritou: vocês vão ser destruídos e mortos e arruinados no inferno. Eu desejo que vocês sofram as dores e os tormentos eternos. Foi isso? Ele gritou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ensina-nos a perdoar como Jesus perdoa. Amém? Quem não está cheio de Deus não consegue perdoar. Quem não medita na palavra de Deus vai meditar em alguma coisa. E quando você meditar em qualquer outra coisa que não for a palavra de Deus, você vai se tornar uma casa de demônios. Os demônios vão voltar, vão te atormentar, vão oprimir você. Irmãos, quem aqui se considera pecador? Seja sincero. Quem aqui, sendo bem honesto, você sabe que Deus te perdoou de muitos pecados? Quem aqui Deus te perdoou de uns 2 pecados? De uns 5? De uns 10? De mais de 10? Eita, povo pecador, rapaz. Mas tem muito pecador aqui, rapaz. Mas, irmãos, veja só. O que a Bíblia fala? Que um homem devia para um rei. E aquele rei foi cobrar dele. E depois aquele homem pediu misericórdia e o rei o perdoou. Mas saindo dali ele encontrou um conservo que também devia para ele. E aquele conservo pediu misericórdia, me perdoa, mas ele disse: eu não te perdoo, você vai me pagar. Aquele conservo saiu dali, foi até o rei e disse: sabe aquele homem que você acabou de perdoar? Então, ele não quis perdoar a minha dívida. E o rei disse: ué, mas ele me suplicou misericórdia e eu dei. E você suplicou misericórdia e ele não deu? Então, chamem aquele servo, porque agora ele vai ficar na prisão, até que ele me pague o último centavo. Sabe o que esse texto está dizendo? Você vai virar alvo de Satanás. O diabo vai atacar você porque você não perdoa. O perdão de Deus é condicional. Lembra que a gente ora na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Portanto, se você não perdoar os homens as suas ofensas, o Pai Celestial não perdoará a sua. Você será entregue aos atormentadores, diz a Bíblia. Atormentadores são nomes de demônios, capangas do inferno, que vão oprimir você. O seu coração vai virar habitação de demônio. Está quebrado isso em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E por fim, irmãos, nós
precisamos nos santificar. Quem aqui quer ser forte espiritualmente? Se santifique em nome de Jesus. Pergunta para o irmão do seu lado: você tem se santificado aí, irmão? O que ele respondeu? Irmãos, controla aí, se não sentar quieto, leva lá para fora. Tem que prestar atenção no culto, senão pode ir embora. Então, irmãos, presta bastante atenção nisso. Santificação. O que é isso, você sabe? A maior parte não sabe. A maior parte confunde santificação com santidade. Santidade é uma coisa, santificação é outra. Santidade é aquilo que Deus colocou em nós pelo Espírito Santo. Santificação, a santidade não depende de você. É um ato do Espírito Santo. Mas a santificação é uma atitude que você tem que ter constante em resposta à santidade de Deus. O Senhor me chamou e me fez santo. E agora eu preciso me santificar todos os dias. Então é uma atitude que eu preciso ter. Se eu quero ter força espiritual, eu preciso me santificar. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a imagem de Deus em mim. Eu preciso fazer a imagem de Deus vir para fora. Irmãos, o culto vai acabar daqui a pouquinho. Você vai voltar para uma semana de trabalho, de família, de correria, de faculdade, um monte de coisa. E todo momento você vai ter oportunidade de se santificar. De olhar e falar: não, isso não é para mim. Não, eu não vou agir dessa maneira, porque não é isso que Deus quer de mim. E isso não depende do Espírito Santo, depende de você. É você quem se santifica. É você que diz não. É você que se posiciona. Tem muita gente que tem chamado de Deus aqui na igreja. Mas você está enterrando o seu chamado. Sabe por quê? Porque você não está se santificando ou santificando a Cristo no seu chamado. E quando a gente não se santifica, o que acontece? Você se torna alguém desqualificado. O que a Bíblia diz? Que muitos foram chamados, mas poucos serão os escolhidos. Por quê? Porque entre ser chamado e escolhido depende da sua resposta ao chamado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo dizendo: eu reduzo o meu corpo à servidão. Deus quer uma coisa, meu corpo quer outra. Eu abro mão das minhas vontades, me santifico para o propósito que Deus tem na minha vida. E quando eu faço isso, eu me torno forte espiritualmente. O diabo não pode resistir um homem posicionado. Nada pode vencer um homem posicionado, irmãos. Precisamos nos santificar. Porque tem muita gente que começa bem e acaba mal. Fala para o irmão do seu lado: você precisa começar bem e terminar bem. E por que, pastor, que as pessoas começam bem e terminam mal? Porque lhes falta temor. Temor a Deus. O temor é o princípio de toda sabedoria. Cabe a todo homem temer a Deus e andar nos seus estatutos, andar nos seus caminhos. Então, se você não teme a Deus, você vai ser reprovado. E o que nós mais vemos é pessoas que têm um chamado forte, que têm dons, que têm vocação, mas poderá ser desqualificado. Por quê? Por causa do comportamento. O seu comportamento não está de acordo com o seu chamado. E aí muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Quem foi chamado precisa aprender a viver como prisioneiro de Cristo.
Quem foi chamado precisa aprender a viver como escravo de Cristo, como servo de Cristo. Ele fala, e nós somos seus servos, nós obedecemos. Porque se não for assim, não existe aprovação e não existe santificação. Porque Deus não aprova pessoas, Ele só aprova aquilo que Ele chamou. Ele só aprova aquilo que Ele inspirou, aquilo que Ele determinou. Pastor, e como que uma pessoa não se santifica? Como que uma pessoa não se posiciona no seu chamado? Veja só. Tem muito crente, por exemplo, que vive uma vida de mentira. Crente mente, irmãos? Não, né? Você mente, irmãos? Você é crente? Então está fora do chamado, entendeu? Está sem santificação. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai e nós recebemos o espírito da verdade. Então, quem tem o espírito da verdade não pode viver na prática da mentira. Se anda na mentira, não é o Espírito Santo. Não é Deus. Pode pular, pode sapatear, pode falar em língua, uma hora vai cair endemoniado. Por quê? Porque não posso ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida de mentira. Eu não estou falando de você falhar, cometer um erro, cometer um pecado, entende? Porque nós somos falhos, mas logo você já se arrepende, não é assim? Logo você já abandona aquela prática e você já não quer mais aquilo. Mas tem gente que gosta de fazer mentira. E o pior, às vezes a pessoa fica mentindo e depois quer profetizar. Como que pode uma pessoa falar mentira e depois profetizar na vida de alguém? Não tem como isso ser de Deus. Ou então fofoca. A Bíblia fala que Deus odeia fofoqueiro. Deus ama mais o assassino do que o fofoqueiro. Leia a Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Deus ama mais o assassino do que o fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele coloca discórdia. Ele coloca irmão contra irmão. Ele causa divisão. Aí eu fico pensando, como que uma pessoa fica fazendo fofoca no meio da igreja e depois quer profetizar? Você está em pecado. Fica falando mal do pastor pelas costas. Fica falando mal do evangelista. Fica falando mal do irmãozinho. Fica falando mal do marido, da esposa. Aí fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Depois chega aqui. Deus manda te dizer. Fofoca. É demônio. Fofoqueiro vai cair manifestado no meio dessa igreja, em nome de Jesus. Porque se Deus odeia fofoqueiro, eu também odeio fofoqueiro. Porque se o meu Senhor não gosta de uma coisa, eu também não gosto, não. E eu não sou mais justo que ele. Ninguém é mais justo que ele. Fofoca é do diabo. Uma pessoa não pode ser cheia do diabo e de Deus ao mesmo tempo, irmãos. Se você quer ser um homem e uma mulher forte, se santifique. Limpe-se do pecado. Limpe-se da fofoca, da mentira. Seja um homem de Deus autêntico, genuíno, verdadeiro. Quando você abrir a boca, o diabo não vai te suportar. Ele não vai conseguir resistir diante de um homem e de uma mulher de Deus santificado. Ele vai olhar e vai ver. Tem tutano, tem unção, tem poder ali. Tem autoridade. E por fim, irmãos, eu sei que vocês já estão querendo ir embora. Minha palavra está ruim hoje, né? Os melhores remédios são os mais amargos, irmãos. Acredite nisso. Tem gente que está passando tribulação aqui, ou está achando que o que você está passando é tribulação, mas não é tribulação. Você está confundindo tribulação com consequência. Tribulação é uma coisa,
Consequência é outra. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você não está se santificando, você está colhendo as consequências por não se consagrar ao seu ministério, por não se santificar, por não se posicionar. E isso daí não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a rebeldia, com a teimosia, com o desacato ao Senhor. Tribulação é outra coisa. Tribulação é aquilo que o Espírito Santo permite para nós sermos purificados. Quando você fala a verdade, você vai poder colher consequências. E se você passa problemas por falar a verdade, a Bíblia chama isso de tribulação. Aí sim é tribulação. Se você anda em santidade e você começa a sofrer perseguição por causa disso, é tribulação. Agora, se você vive na fofoca e na mentira, aí é consequência. Porque Deus não está usando isso para te aperfeiçoar, não. Pode ter certeza. Deus não vai usar isso porque Ele quer que você se arrependa disso, Ele quer que você abandone isso. Amém? Então, tribulação é o preço que nós pagamos por obedecer a Deus. Tribulação é o preço que o crente paga por obedecer a Deus. Você entra no emprego, o cara vai te pagar 5 mil reais, 6 mil reais, aí você fala glória a Deus, aí você chega lá dentro, é um monte de coisa errada, aí você fala, aqui não é o mesmo lugar, muito obrigado. E aí você começa a passar necessidade por obedecer a Deus. Entende? É o preço que nós pagamos por obedecer a Deus. Se for assim, meu irmão, fica tranquilo, que o seu espírito vai ficar forte. E na hora que você botar o diabo para correr, ele não vai resistir nem um pouco. Ele não vai conseguir atacar você e a sua família, porque você tem autoridade espiritual. Amém?